Imagine um bardo que, ao invés de músicas elegantes, toca estrondos pesados e destrutivos. E ao invés de graça e delicadeza, ele tem 2 metros de altura e 17 de força. Você já tinha pensado em algo assim antes? Porque eu já. E é isso que eu quero compartilhar hoje. Olá, o meu nome é Gabriel e hoje eu tive uma ideia. Dungeons & Dragons, ou D&D, é um jogo de interpretação, onde você cria um personagem em um mundo de fantasia medieval e participa de um grupo de aventuras com outros jogadores. E o Corin, o personagem do vídeo de hoje, é o meu primeiro de D&D, mas não é o meu primeiro personagem de RPG, porque antes eu já jogava Tormenta 20, que é um sistema brasileiro bem parecido com D&D, na verdade. De qualquer forma, a classe que eu mais usei em Tormenta foi o Bardo, então eu decidi fazer um em D&D também. Eu gosto muito da ideia de alguém que usa poderes mágicos através da arte, além de que o Bardo é bem versátil na jogabilidade dele. Mas eu não quis fazer só um Bardo. Eu sempre gosto de criar personagens que vão contra o que se espera da classe deles. Então, para esse personagem, eu pensei em ser um draconato com a aparência de um bárbaro, e ele ter sido criado por uma tribo isolada, muito brutal e que conquista outras tribos pela violência. Aqui eu tô mostrando só uma possibilidade do design dele, que é como se ele fosse 100% para esse lado bárbaro. Aqui eu começo a explorar uma estética mais moderna, punk e até mesmo de motoqueiro, com essa jaqueta aberta, luvas sem dedos, etc. E é claro que eu não ia escolher esse design para ser o design final, porque é moderno demais para um personagem tribal e medieval, mas eu quis colocar o desenho no papel para ver se eu conseguia aproveitar algum elemento dele. Outro elemento da história do Corin é que ele é o filho do líder dessa tribo, mas ele foi deserdado por não se adequar ao que o pai dele acreditava ser certo, porque ao invés de um bárbaro brutal e sanguinolento, ele decidiu se tornar um bardo e aprender a usar magia, o que para a tribo dele é um sinal de fraqueza. E aí eu criei esse outro design para colocar um design de realeza nele, uma espécie de príncipe tribal. Uma coisa que não mudou em nenhum dos 3 designs é a fisionomia dele em si. Isso é porque não é a primeira vez que eu desenho o Corin. Eu já fiz uns 3 ou 4 desenhos quando eu comecei a jogar com ele. Então alguns elementos ficaram icônicos demais na minha cabeça para mudar agora, como os chifres em formato de raio e essa marca que ele tem embaixo do olho. E para o design final, eu decidi pegar a maior parte da armadura do conceito 1, as luvas do conceito 2 e a capa do conceito 3. Agora o que resta é misturar isso tudo em um só design que faça sentido. E se você está gostando de ver como é o meu processo para a criação de personagens, dá um like e se inscreve no meu canal para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo. No vídeo passado eu mencionei postar toda semana, mas para ter um padrão de qualidade melhor, eu não vou me forçar a uma agenda tão específica assim. Por isso eu recomendo que você ative o sininho para saber quando vai sair vídeo novo. De volta ao desenho, a minha primeira preocupação na hora de fazer a pose foi expressar personalidade, mesmo que com uma pose simples. E por mais que o Corin seja muito grande e até assustador, ele tende a ser muito gentil e atencioso, então eu fiz essa pose bem reta, como se ele estivesse conversando de boa com alguém. E como ele tem carisma e força bem altos, alguns atributos tiveram que ficar abaixo da média para isso, né? Então, para colocar a cereja no bolo da personalidade dele, eu decidi diminuir a inteligência e a sabedoria dele. Basicamente, ele é um lagarto gigante, bruto e forte, mas com um coração de ouro e alguns neurônios a menos. Eu cheguei a comentar sobre os chifres em formato de raio, mas eu não elaborei muito. Então agora eu vou falar um pouco sobre o tema principal do Corin, que é trovão. Eu acho importante você ter um conceito principal na hora de criar o personagem, porque isso ajuda a amarrar todos os elementos dele, sejam visuais, narrativos, até mesmo de personalidade. No caso do meu bardo, ele é um draconato de bronze, então pelas regras de D&D, ele é associado ao elemento elétrico. Na história, a tribo dele acredita que a natureza se comunica com eles através dos trovões, e que é a responsabilidade deles interpretar isso de alguma forma. Hoje em dia, na verdade, o pai do Corin interpreta todo o trovão como uma ordem de ataque e violência, mas o Corin não acha que é tão simples assim. O objetivo pessoal dele é aprender a interpretar a verdadeira vontade da tempestade, através da magia, o que pra ele faz muito mais sentido do que só assumir que ela tá tentando mandar ele matar alguém toda vez que um relâmpago cai.
Eu estendi esse tema de trovão também para o instrumento dele, que é um alaúde ajustado para fazer sons graves, como o de um trovão. Na verdade, está mais para um contrabaixo acústico medieval. Eu tive essa ideia porque eu mesmo sou um baixista, e eu queria que o meu bardo também fosse. Em D&D, o bardo começa com 2 instrumentos musicais, e pro outro eu decidi que ele teria um tambor pendurado na cintura, porque eu tenho essa cena na minha cabeça, que é ele tocando o alaúde com os braços e batendo no tambor com a cauda. Eu não lembro se eu já fiz isso no jogo com ele em algum momento, mas se eu não fiz, certamente eu vou fazer alguma hora. E esse é o esboço final do design sem as cores. E eu quero comentar alguns elementos específicos e por que eu decidi fazer dessa forma. Primeiro, todos os padrões de raio que tem no design dele. Alguns são bem óbvios quando você para pra olhar, como nos chifres e nas tarraxas do alaúde. Mas alguns são um pouco mais sutis, como esses dentes que ficam de fora, uma ponta para cima e outra para baixo, e juntos os dois fazem o formato de um raio. Um detalhe minúsculo que eu adicionei são alguns padrões no brinco e nesses anéis que seguram as tranças da capa dele. Esses zigue-zagues são para imitar o formato de um raio, ao mesmo tempo em que eles criam uma corrente quando você olha de longe. Isso meio que é um trocadilho visual com o conceito de corrente elétrica. E para mostrar que ele realmente tinha uma posição alta na tribo dele, ele tem várias joias espalhadas pelo corpo, e esse adorno na cintura que é literalmente feito para se parecer com ele especificamente. Não é qualquer um que teria condições de ter um artesão pessoal para fazer isso, mas a família do Corin certamente teria. Além disso, o fato da capa dele ser dividida na parte de trás para ter espaço para cauda mostra que ela foi feita especialmente para um draconato. E as tranças na frente da capa também passam essa sensação tribal, mas ao mesmo tempo de alguém que se preocupa muito com a aparência, porque daria um certo trabalho trançar isso tudo toda vez que ele se arruma. E um guerreiro qualquer da tribo dele provavelmente não precisaria se preocupar tanto com a aparência assim. Continuando, aqui eu criei algumas expressões faciais dele, para ajudar a elaborar mais a personalidade dele e mostrar como é a cabeça dele de outros ângulos. E esse animal que aparece aí é uma iguana marinha, e foi o animal que eu usei de base para criar a cabeça do Corin. Eu acho que eu nunca tinha desenhado um lagarto ou um dragão antes de criar o Corin, então eu usei essa iguana como referência. E você pode estar estranhando essa expressão com raiva dele, já que eu falei que ele é super gente boa. Bom, mesmo sendo muito gentil, o Corin pode ter um temperamento muito explosivo durante o combate, justamente porque ele foi criado em um ambiente onde isso era normal. Na verdade, eu criei esse aspecto da personalidade dele por causa de um turno de um combate específico, onde eu rolei um ataque super bem, eu acho que foi um crítico e ainda teve dano extra por causa da inspiração de bardo, que eu dei pra mim mesmo. E eu descrevi ele com uma fúria primordial, com raios saindo dos olhos e tudo mais. Mas, depois do combate, ele se sentiu super mal por estar agindo exatamente como o pai dele agiria. Agora eu começo a colocar as cores. E como grande parte da identidade dele é baseada em ele ser um draconato de bronze, as cores principais dele são tons de laranja e marrom, contrastando com o turquesa, que é a cor que o bronze pega quando fica oxidado. Laranja e turquesa são cores complementares, o que significa que elas ficam em lados opostos no círculo cromático. Isso ajuda o design a ter mais contraste. Outra cor principal dele é esse amarelo alaranjado que eu usei em alguns detalhes, como no brinco dele. Eu tive bastante dificuldade com essa cor, porque eu não queria que se parecesse com ouro, mas eu queria que fosse alguma variação diferente de bronze. No final eu acabo ajustando as cores de novo, mas basicamente essa é a paleta geral dele. E aqui eu finalmente começo a fazer a ilustração final, usando todos os elementos do design que eu construí até agora. Eu tentei fazer uma pose mais dinâmica do que geralmente eu faço, e como eu já fiz a pose mais simples antes, eu tenho a oportunidade de colocar ele tocando alaúde, coisa que eu não faria normalmente, porque isso tapa os elementos que ficam no tronco dele, como o amuleto que fica no peito. Para dar mais ação e contraste para essa ilustração, eu coloquei esse raio saindo do alaúde dele. A princípio eu tive uma certa dificuldade com esse efeito de raio, mas depois que eu procurei por imagens de referência, não foi tão difícil. Agora eu começo a colocar as cores. E se você já mexeu com qualquer programa de desenho, você pode estar se perguntando: Gabriel, por que você não usa a ferramenta do balde de tinta para colocar as cores? Não seria mais rápido? E sim, provavelmente seria bem mais rápido. E inclusive tem alguns artistas digitais que eu acompanho
que usam essa ferramenta e dá super certo. Mas toda vez que eu uso essa ferramenta, ela sempre deixa alguns pixels sem colorir e eu não suporto mais isso. Eu já tentei configurar essa ferramenta no Ibis Paint, eu já tentei usar outras ferramentas para deixar isso mais fácil, mas de qualquer forma eu sempre tenho que corrigir manualmente. Então eu prefiro fazer tudo manualmente de uma vez, porque assim eu não corro o risco de deixar passar uma parte que não ficou colorida. E agora é a hora das sombras e da luz. É exatamente a mesma situação do meu vídeo passado. Um personagem feito de metal, com uma fonte de luz que está bem próxima dele. Então eu exagerei bastante na iluminação para passar mesmo a sensação de que ele é feito de material brilhante. Esse foi o meu primeiro personagem de D&D. O que vocês acharam dele? Eu tenho muito a dizer sobre outros personagens de RPG que eu fiz também. Então comenta aí se você gostaria de saber sobre eles e o meu processo por trás do design deles. Também me segue no Instagram, @tiveumaideiaart, que eu sempre posto alguns dias antes uma versão mais curta dos vídeos que eu faço aqui, lá no Instagram. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima ideia.